A nossa doutrinária de hoje é sobre perispírito e centros de força. Então, gente, é mais um conhecimento assim sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito, sobre as nossas energias. Então, eu fui buscar no Livro dos Espíritos algumas perguntas e também neste livro de Francisco Cândido Xavier, que foi intuído pelo Espírito André Luiz. E esse ventilador vai levar missões. Evolução em dois mundos. Tá? Aqui trata deste assunto. Obrigada. Primeira pergunta. Lembrem qual é o título? Perispírito e centros de força. Tá? Então, às vezes, a gente não ouve essas palavras, né? E quando as ouve aqui, não entende. Que definição podeis dar à matéria? Então, essas perguntas são feitas por Allan Kardec e quem responde são os espíritos. Então, que definição podeis dar por matéria? A resposta: a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. De acordo com esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda da qual e sobre o qual o espírito atua. Então, a matéria é o nosso corpo, que prende o nosso espírito. Essa é a resposta. A questão 23. O que é espírito? É um princípio inteligente do universo. A resposta. O espírito é uma fonte de luz, é uma centelha divina, é o princípio inteligente. Somos nós dentro do nosso corpo, é a nossa alma. Pergunta 23. Qual é a natureza íntima do espírito? Resposta: não é fácil analisar o espírito por meio da vossa linguagem. Para vós, o espírito não é nada, porque não é uma coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Sabei que o nada é um vazio e o vazio não existe. Então, para nós, a resposta que os espíritos deram para Allan Kardec, qual é a natureza do nosso espírito? Nós, como humanos, ainda aqui na Terra, encarnados, a gente não tem noção de como é o espírito, porque não tem matéria. Para nós não é matéria. Lá na espiritualidade, nós vamos ter esse conhecimento, mas por enquanto não. Só sabemos que é uma centelha divina e é um princípio inteligente. Olha a pergunta 24. O espírito é um sinônimo de inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem em um princípio comum, de maneira que para vós, somos nós, aqueles que estão respondendo, trata-se de uma mesma coisa. Então, novamente, eles vêm nos dizer que ainda não temos toda a consciência plena para sabermos diferenciar espírito de inteligência. Então, para nós, é a mesma coisa, são sinônimos. Questão 93. O espírito propriamente dito encontra-se descoberto? Ou, como pretendem alguns, circundado por uma substância qualquer? Então, o que quer dizer? Se o espírito é desnudo, descoberto, não tem nada
resposta: o Espírito é envolto por uma substância que para ti é vaporosa, mas ainda bastante grosseira para nós. No entanto, vaporosa o suficiente para que possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, o nosso espírito está envolto por uma substância vaporosa para nós. E lá, para a espiritualidade, essa substância é muito grosseira já. E a gente nem percebe. Alguns que conseguem ver, que são os videntes, eles percebem no perispírito que é essa substância que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o nosso espírito é envolto por uma substância vaporosa para nós, mas que para a espiritualidade é uma substância bem grosseira. Eles continuam a resposta. Assim como a semente de um fruto é protegido pela polpa e pela casca, o espírito propriamente dito é circundado por um envoltório. Por comparação, pode se chamar de perispírito. Então, pensem comigo num abacate. A gente corta o abacate ao meio. Tem a semente, o caroço, aí tem a polpa e tem a casca, certo? O caroço é o espírito, a chama. Aquela parte carnuda que a gente come é o perispírito, que protege o espírito. E a casca do abacate é o nosso corpo físico. Assim somos nós. 3. O espírito, que é a centelha divina. Aí tem o perispírito, que envolve o nosso espírito, que é aquela substância vaporosa. E os dois vão pertencer ao nosso corpo físico, que daí somos nós. Então somos 3: espírito, perispírito e corpo físico. Tem mais camadas, mas para nós hoje vai ser essa parte aí que nos interessa, certo? Agora a pergunta: então, de onde o espírito tira esse envoltório semimaterial? De onde nós tiramos esse perispírito? A resposta: do fluido universal de cada planeta. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Ao passar de um mundo para outro, o espírito troca de envoltório, assim como vós trocais de mundo. Então, aqui eles comparam o perispírito com as nossas roupas. Nós precisamos de uma roupa para vir aqui, nós precisamos de uma roupa para ir na praia, a gente troca de roupa quando chega em casa, quando vai numa festa, tu vai com outra roupa. Então, assim é o nosso perispírito. Cada mundo que a gente vai habitar, nós temos um perispírito adequado àquele mundo. E da onde a gente tira esse perispírito, essa roupa? Do fluido cósmico universal, onde todos nós estamos mergulhados. Todos nós. Aqui é o nosso fluido cósmico universal. Só que transformado. Nós temos um fluido cósmico adequado ao planeta Terra. Aos mundos mais superiores, o fluido cósmico é mais leve, mais vaporoso, mais sutil. Em compensação, em mundos mais primitivos que o nosso, o fluido cósmico é mais denso ainda. E como é que acontecem essas transformações? Como acontece? Com os nossos pensamentos. Lembram ali no início? Inteligência e espírito, semelhantes para nós, podemos dizer que é o mesmo. Então,
Então a nossa inteligência, os nossos pensamentos fazem essas transformações. Então quando nós temos bons pensamentos, boas energias, quando a gente pratica o bem, quando a gente tem empatia, a gente modifica para melhor o nosso fluido. Mas ainda podemos dizer que o fluido aqui na nossa terra ainda é muito denso, muito pesado. Tanto é que o nosso corpo físico é esse aqui, ó, que prende o nosso espírito. Em mundos mais evoluídos, o corpo, a matéria que compõe o corpo físico é mais leve, assim como o seu perispírito. Isso tudo é modificado através dos nossos pensamentos. Então, como a gente pensa, como a gente vibra, é o que está em torno de nós. E a gente percebe quando entra num lugar bom, como está. Né? A gente fica bem, tranquilo, gostoso, não quer nem sair dali. Em compensação, quando tu entra num lugar frio, pesado, quando as influências ali não são boas, tu quer mais correr dali, ou tu se sente mal, tem uma dor de cabeça, uma dor de estômago, frio, medo, angústia. Isso tudo é produzido pelos nossos pensamentos. Então Jesus já dizia: orai e vigiai. Eu adoro essa frase, porque ela nos diz muito. Continuando aqui. Outra pergunta, 94. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, eles tomam um perispírito mais grosseiro? Então, depois de tudo que a gente viu, quando o espírito superior, imagine Jesus para chegar aqui na Terra 2000 anos, nós éramos muito mais perversos do que nós somos hoje. Nós éramos malvados, nós não queríamos, nós acreditávamos em outras coisas, né? Nós obedecíamos aquelas leis duras, severas, nós tínhamos medo, nós éramos escravizados, nós éramos submissos, e Jesus veio até nós para nos dar o seu exemplo. Só que Jesus habita um mundo muito superior. Imagina a grandeza, imagina o perispírito de Jesus, se é que ele tem. Porque o mundo onde ele vive é muito superior. Então lá, o fluido cósmico universal lá a gente nem imagina como seja. Então, o perispírito dele é pura luz. É só luz. É só luz. E como é que ele chegou aqui? Ele não podia mostrar toda aquela luz para nós, porque ia ofuscar os nossos olhos. Nós não íamos nem vê-lo de tanta luz. É como se tu olhasse para o sol e às vezes a gente tem que logo fechar o olho porque é muita luz. Então o que Jesus fez? Ele se preparou em muito tempo. Porque ele teve que vir escalando os mundos, desde lá do superior onde ele está, até chegar no nosso mundo e se vestir com esse corpo igual ao nosso, para poder ficar aqui entre nós. E fez toda aquela caminhada durante os 33 anos que ele esteve aqui, nos ensinando, nos mostrando que a gente pode fazer diferente. Que ele fez, ele veio nos mostrar isso. Ele se permitiu vestir aquela roupa grosseira e vir até aqui. Ele não precisava, mas ele veio nos mostrar toda a beleza, a grandeza da humildade, da caridade, da fé, da esperança.
esperança. A questão 95. O envoltório semimaterial do Espírito assume formas determinadas, podendo ser perceptível? Sim, a forma que seja do gosto do Espírito. É assim que ele vos aparece algumas vezes nos sonhos ou no estado de vigília, podendo assumir forma visível e mesmo palpável. Então aqui pergunta se o envoltório semimaterial do Espírito, que é o perispírito, ele pode assumir formas determinadas, podendo ser perceptível. Sim. Às vezes a gente não sonha com aquele ente que já faleceu há 10 anos, 15 anos. Ali ele se apresenta para nós na sua forma semimaterial. Tu não vê, a gente diz, eu vi o espírito da minha mãe. Não é o espírito. Tu vê o perispírito. Porque uma coisa que eu não expliquei. Quando a gente está encarnado, agora aqui, nós temos aquelas 3 partes: o espírito, o perispírito e o corpo físico. Quando a gente desencarna, o espírito e o perispírito vão para a espiritualidade, continuar o trabalho lá, porque lá a gente continua estudando, trabalhando, indo no centro espírita, todo o nosso trabalho espiritual. Então, quando a gente desencarna, o espírito e o perispírito vão para a espiritualidade. E o corpo físico permanece aqui, desintegra, decompõe e se mistura de novo no fluido. Certo? Então, aqui, quando ele diz, a gente percebe? Sim. Como eu disse lá no início, quando o médium, ou não precisa ser médium, não precisa frequentar a casa espírita, às vezes a gente tem na família alguém que diz que percebe espíritos, mas não é o espírito que tu vê. Tu vê o espírito envolvido pelaquela substância vaporosa que é o nosso perispírito. Porque o espírito não tem cabeça, não tem coração, não tem corpo, não tem perna, não tem nada. Quem tem é o perispírito que dá a nossa forma física. Por isso nós precisamos do perispírito para habitar o corpo físico. Então podemos ver em sonhos ou mesmo pessoas que percebem a proximidade do perispírito junto com o espírito. Aqui já expliquei. Então é interessante a gente saber também que, mas como é que tudo isso acontece? Como isso acontece? Quando a gente está lá na espiritualidade, a gente tem uma comissão amiga espiritual que nos acolhe e que faz um planejamento reencarnatório, porque nós precisamos reencarnar. Então, essa comissão, eles tratam de tudo, junto ou não de nós. Que às vezes a gente merece e participa desse planejamento. Outras vezes a gente não merece e eles que fazem tudo. Só dizem assim, agora tu vai e mostram pra gente, né? Tu vai fazer isso. Aí tu volta. Tá, então eles vão lá planejando. Vamos fazer de conta que a gente está lá junto, que a gente já merece. Então a gente está lá fazendo o planejamento, daí aqueles espíritos estão lá e dizem, olha, vai
vai reencarnar naquela família tal. Ah, mas eu não quero ir para lá, eu quero ir para outra. Mas tu não pode. Tu tem que ir para aquela lá. Porque é lá que tu tem que aprender certas coisas. Isso também depende do nosso livre-arbítrio, que vai ser outro assunto de outra palestra. Então, a gente estava fazendo um planejamento e disse, mas eu não quero nascer naquela família, eu quero nascer lá na Europa, em Paris, eu quero ir lá para perto da Torre Eiffel, não sei o quê, bem bonita, bem famosa, bem chique. Não. Tu vai pegar um perispírito e vai morar lá em Tramandaí. Vai ser professora, vai ter aquele nordestão que tu sai na rua, enche o olho de areia. Porque é lá que tu tem que aprender certas coisas. E daí o meu perispírito, né? Aí tu vai vir, mas eu queria ser bem alta, né? 1,75 m, 1,80 m. Não, tu vai ter 1,50 m. Vai te aprender a olhar por baixo e não lá por cima. E daí, aqui nessa última prece que o Vini falou para nós, nessa última mensagem maravilhosa, ele veio nos contar ali de certas coisas que a gente faz aqui e que o nosso perispírito, gente, grava tudo. O nosso perispírito, eu falo que é a caixa preta do avião. É a caixa preta. Então, observe o que acontece com a gente, com certas atitudes da gente. Isso tudo fica gravado no nosso perispírito. Por isso que quando a gente desencarna, e eu queria nascer lá em Paris, eu tive que nascer aqui em Tramandaí, por causa dessas atitudes que eu tive em outras reencarnações. E daí agora eu tive que vir para cá para reaprender, para melhorar. E junto daqueles que estavam comigo e que também precisam passar pelas mesmas coisas. O mesmo vento, a mesma areia, o mesmo frio. Então, olhem só, o que pode acontecer com o nosso perispírito, que eu disse que é igual a caixa preta do avião, né? O que a caixa preta do avião faz? Fica tudo registrado durante o voo. O nosso perispírito é assim. Fica tudo gravado no nosso perispírito durante a nossa caminhada aqui na Terra. Porque a nossa caminhada aqui é curta, mas a nossa vida é eterna. Então, tudo que está gravado vai no perispírito. E quando chega lá, que tem que fazer um novo planejamento, eles olham o meu perispírito. Vamos ver o que a Rosana trouxe lá na caixa preta dela. Tem um monte de buraco lá. O que significa aqueles buracos no meu perispírito? Não, ela tem uma mancha preta lá no pulmão, ela tem uma mancha preta lá no fígado, ela tem uma mancha preta lá no rim, não sei aonde, não sei aonde. Por quê? Por que fica gravado isso? Alguma coisa eu fiz. Porque o meu perispírito é para ser perfeitinho, bonitinho, limpinho, organizadinho, coloridinho. Mas não, está lá com aquelas manchas, aqueles buracos. Então vamos ver aqui. Pensa numa pessoa que está com muita raiva, com ódio, com ira. Ela se transforma. Ela fica com uma aparência transtornada, feia. Isso é constante, vai moldando pontos escuros em seu perispírito. Isso fica armazenado. Ao contrário, quando essa pessoa resolve fazer o bem, ser gentil, compreensivo, caridoso, faz com que seu semblante fique suave, leve, sorridente, sereno, e seu perispírito fica mais sutil, irradiando luz. Jesus, Chico Xavier, Joana de Anjos.
fazer isso. Aquele que se atira aos vícios de toda ordem prejudica, maltrata, adoece seu corpo espiritual. E isto se reflete tanto nesta existência como em outras que virão. Então, quando a gente se machuca, quando a gente fuma demais, quando a gente bebe demais, quando a gente come demais, doce, salgado, gorduras, tudo que é excesso, álcool, droga, tudo isso vai ficar marcado no nosso perispírito. E às vezes a doença chega na mesma caminhada nesta, e outras vezes fica para outras reencarnações. Então a gente tem que se cuidar, tanto dos pensamentos, como ele diz, os sentimentos, raiva, ódio, rancor, mágoa, tristeza, e agora os vícios de toda ordem. Tudo isso nos prejudica. Às vezes a gente vem com sequelas muito tristes, mas também ao contrário, quando a gente pratica a caridade, a gentileza, o amor, o carinho, o acolhimento, o nosso perispírito vai melhorando. Por isso as nossas reencarnações, porque em cada reencarnação, se a gente não comete mais os mesmos erros e já percebe que tem que fazer diferente e faz diferente, aquelas manchinhas vão saindo. E elas saem através da dor, através daquela doença que às vezes a gente adquire. Se come muito doce, eu adoro doce. Então, se eu quero comer doce, daqui a pouco meu perispírito está cheio de doce, o que ele vai fazer? Ele reflete no corpo físico uma diabetes. Certo? E vamos continuar aqui. Olha só. Estamos enfatizando a importância do perispírito, meus irmãos, para compreender os fenômenos que acontecem na nossa vida. Por isso, o estudo do nosso corpo espiritual. Porque agora, a gente vai dizer assim, mas como que o perispírito envolve o espírito e os dois habitam o nosso corpo? E daí, como é que eles chegam até nós? Então, quando a gente faz aquele planejamento reencarnatório, a gente desencarna assim, adulto, velho, certo? Alguns mais novos, é claro, mas a grande maioria, a gente vai adulto, vamos supor. Então eu estou lá, com meus 1,56 m, fazendo o planejamento e tal, e daí quando eu vou voltar, mas como é que eu vou habitar um corpo? Como é que eu vou entrar lá no útero da minha mãe com 1,5 m? Porque eu vou estar lá assim. Então, olha a grandeza que é Deus, a bondade, a misericórdia, a compaixão e aquela comissão toda. O que eles fazem? Eles têm uma máquina lá que eles nos transformam em miniatura. Eles miniaturizam o nosso espírito, o nosso perispírito, e daí quando ocorre a fecundação lá na barriga da mãe, no útero, eles trazem aquele meu perispírito bem pequenininho, na barriga da mãe. E dali vai se desenvolvendo o corpo. E daí aquele perispírito vai absorvendo, vai buscando no fluido cósmico universal as energias, os alimentos para que o meu corpo físico se aumente, cresça dentro da barriga da mãe. E olha só, o nosso tempo está terminando, mas ainda tem tempo de dar tudo. Aí assim, como é que faz essa ligação do perispírito com o corpo físico? Só vai lá
vai, não. Lembre que quando a gente nasce com aquele cordão umbilical, né? Ligado à mãe. O nosso perispírito e o nosso espírito, que são o perispírito envolve o espírito, ele se liga no nosso corpo físico através de um cordão. Não é o umbilical, é o cordão prateado, certo? Então a gente está ligado com esse cordão durante toda a nossa caminhada na Terra. Quando a gente dorme, há o desdobramento, o nosso perispírito e o nosso espírito viajam por tudo. Por isso que às vezes a gente sonha que está lá na Europa onde eu queria nascer. Aí eu sonho que estou lá. Porque o nosso espírito e o perispírito vão. Mas aquele cordão fica ligado sempre. Ele só desliga na hora do desencarne. E também tem outros cordões, que daí seriam continuação desse nosso assunto, que é os centros de forças que nós temos no perispírito. O espírito não tem corpo, não tem forma, se não tiver o perispírito. No perispírito nós temos esses centros de forças que se ligam ao nosso corpo. São centenas de milhares, mas 7 são os mais conhecidos. Que lá na Índia, há não sei quantos mil anos, eles já estudavam, que alguns de vocês já devem conhecer, que são os chakras. Então nós temos aqui na cabeça, na moleira aqui, o centro coronário, que é responsável, esses chakras são tipo caninhos, tá? Eles vão se ligando ao nosso corpo, através do nosso corpo. Esses caninhos, eles ficam girando, tá? E eles formam tipo um funil. Eles vão girando, girando, girando e vão captando as energias que tem em todo o ambiente. Por isso Jesus nos disse: orai e vigiai, porque os nossos pensamentos não têm fronteiras. Eles atravessam parede, eles atravessam tudo. E se nós estamos com o nosso coronário ali, ó, sempre girando, nós vamos captando. Por isso que se eu pensar mal da minha professora Aimee, ela vai captar. Se ela estiver em sintonia comigo, é claro, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito bons pensamentos, muita oração, para que a gente consiga superar tudo isso. Então, continuando, tá? Ainda vou passar uns minutinhos, mas não tem problema. Só 2 minutinhos, tá bom? Então, assim, o coronário, então, capta todas as energias da espiritualidade e vai entrando para dentro do nosso corpo físico. Ele capta e vai passando. Quando chega aqui, ó, já ouviram falar do terceiro olho? Né? O centro frontal, ele está aqui. Aqui, este centro de força nos manda energia para os olhos, para o nariz, para os ouvidos. Tem uma glândula lá dentro, a pineal, que depois a gente vai estudar depois outro momento. Então, o principal é saber desse. O coronário capta aqui as energias do universo, da espiritualidade, e passa para dentro, passa pelo terceiro olho. Aí a gente tem a visão, a audição. E aqui, na região da garganta, nós temos o centro laríngeo. Esse centro laríngeo, as energias já passaram por aqui, já estão aqui. E daí nós temos as palavras. Palavras doces, palavras amargas. E vai marcando o nosso perispírito. E vai marcando. Passou do laríngeo, vem para esse ossinho aqui no meio que a gente tem, ó. É chamado timo. Timo. Ele é responsável pelo centro cardíaco, pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos, amor, paz, fé, esperança. E daí ele vai passando. Vai passando, tem o estômago, que aqui é o centro gástrico.
Depois vem o esplênico. O gástrico é aquele que a gente sente parece comer um tijolo às vezes, né? Sabe o quê? Que a gente não digere. Não digere muitas vezes as palavras que as pessoas nos dizem. Quando a gente, às vezes a gente é rancorosa, coisa assim, guarda mágoas, aí parece comer um tijolo, aí dá náusea, dá vômito. Depois nós temos o esplênico, que é o baço, e depois nós temos na região baixa, o ventre aqui, nos órgãos genitais masculino e feminino, que produzem os hormônios que nos preparam para a gestação e nos preparam para as atividades físicas do dia a dia, quando a gente tem vontade de trabalhar, de estudar, de vir no centro espírita. Então, quando um desses não está bem funcionando, né, quando a gente dá aquela dor no estômago, então já desanda tudo. Então, por isso, a frase de novo de Jesus: orai e vigiai. E vamos continuar outro dia, porque esse assunto é muito bom. Obrigada por tudo, tá? Paz e luz.